Mas estão perguntando a idade que você infartou aqui, Adriano. Já tem gente perguntando. Eu tenho 43 anos, eu aparento ser mais jovem, mas eu tenho 43. E eu infartei há 8 anos atrás. A minha filha tinha 1 ano de idade, ela tinha nem completado 1 ano ainda. E até então, lá no infarto, eu achei que eu fosse uma coisa, porque realmente eu tinha muitas tensões na vida, não foi só relacionado com o cigarro, mas eu tinha muito a questão de que 80% foi minhas tensões da vida, porque trabalho no mundo corporativo, tenho um cargo que me deixa muito tenso, na área comercial, para quem conhece, é uma coisa muito, sempre um mês é diferente do outro, é uma loucura. Eu tentava omitir que o cigarro foi ocupado e eu sempre botava atenção em primeiro lugar. E, na verdade, depois que eu conheci o Márcio, eu conheci o método, eu inverti a questão. A balança foi que 80% foi o cigarro. Isso já é fato para mim hoje. Foi difícil de eu aceitar isso, né, porque eu não me culpar, mas 80% do meu problema era o cigarro, não era a relação com a atenção. É que é difícil saber, né, a proporção. A medicina é difícil, né? Mas hoje, depois de toda a conversa, porque o Márcio ele não está aqui, não é um cara que está te ajudando a parar de fumar, ele também é um cardiologista que entende dessa situação, né? Das artérias e tudo mais, né, Márcio? Então, hoje eu tenho claro isso. Foi importante que eu descobrisse isso para poder também me dar força para parar de fumar, né? E o interessante aqui, para dar um recado para todo mundo, é que não espere que aconteça uma coisa como a Lori, que teve enfisema, eu que tive uma questão muito importante relacionada a cardio, assim, para poder parar, né? Tem que ser inteligente o suficiente para poder ir corajoso para parar, né? Porque esse método, ele te ajuda a sofrer menos para parar, ele te ajuda, ele te dá todas as técnicas, ele te ajuda com medicação, ele orienta, ele te... Sabe, tem um monte de... Ele é muito poderoso, assim, essa questão. Qual a outra pergunta, Márcio? Ela queria saber quanto que você estava fumando na época do infarto. Eu comecei a fumar com 19 anos. Eu era uma pessoa que era não gostava de beber, não gostava de fumar. Comecei a fumar Gudan, né, numa brincadeira, e aí aquilo foi me instigando, e eu comecei a fumar Marlboro. Eu fumava um maço por dia. Eu não era um fumante compulsivo como a Lori, assim. A Lori foi uma vencedora. A gente fala do grupo que a Lori, ela superou. Fala, por que eu não vou parar se a Lori parou? Foi mais ou menos isso. Mas eu fumava um maço, para ser objetivo, eu fumava um maço, assim, às vezes quando saía para uma noite, eu bebia um pouco mais, eu fumava um pouco mais, mas eu nunca fumei tanto assim, não. Quer dizer, um maço é muito, né, mas acho que é comparado à Lori, né, que às vezes eu faço um paralelo com a Lori, eu falo, não era tão... Mas ao pouco eu fumava, eu conseguia infartar, imagina se eu fumasse o quanto a Lori fumava, assim. Deixa eu colocar, tecnicamente falando, que quando a gente... 20 cigarros, que é um maço ou mais, a gente chama de tabagista pesado, tá? A Lori era carga pesadíssima, né? Então, mas a partir de 20 cigarros já é considerado... Deixa eu fazer uma consideração. Eu sempre lembro disso hoje. Eu fumava um maço, mas o meu pai, desde que eu nasci, ele fumava 2. Então, eu sou um fumante passivo desde que eu nasci. E eu entendi isso também, foi uma questão que me deu muita força para parar de fumar, porque é justamente o problema que eu trazia para os meus filhos, para minha esposa, que eu nunca fumei do lado e que eu achava que assim eu estava salvando, né, não tratando eles como passivos, mas que eu fumava na varanda. E na varanda, eu deixava ali depositado um monte de partícula que fazia mal também, inclusive para os meus cachorros, né, Lori? Fazia mal para os meus cachorros, cara. Então, eu sou um fumante desde que eu nasci. Então, o infarto, ele tem relação não só com o tempo que eu fumo, e sim com o que eu era passivo, que às vezes foi até mais agravante, né, Márcio? A gente falou tanto disso, e no método fala, né, de quanto que você... acho que a causa morte, né, Márcio? Se eu não me engano, aqui me corrija, a primeira do fumante, e o segundo, as mortes mais evitável, né? É o fumante. Isso, a primeira causa de morte evitável no mundo, e o passivo é a terceira. Tabagismo passivo é a terceira. Que loucura. Uma pessoa morrer porque você fuma e contamina a outra, ser a terceira morte mais evitável, é uma loucura. As estatísticas também que você traz ali no programa, elas te fazem refletir muito, assim, né? Isso que é a parte psíquica, né? Que te ajuda bastante. Resumindo, eu perdi o meu pai com um balãozinho de oxigênio andando no fim da vida. Muito parecido com uma história da Lori, né? Tipo, com enfisema.
E, cara, eu vi meu pai por muitos dias assim, sem respirar, com uma dificuldade absurda, muito ruim você ver a pessoa sem respirar, né? Agora a gente com o Covid vê um pouco disso, dá uma aflição absurda, né? A pessoa tá querendo, você tá aqui, tem o ar, como assim? Você não tá conseguindo respirar, tem ar, respira, pô, e a pessoa não tem dificuldade. Eu lembro que meu pai mandava abrir a janela do carro para poder ver se o ar entrava no nariz dele e ele não conseguia respirar, cara. Era um negócio que... eu lembro que ele morreu e eu continuava fumando, cara. É uma loucura. Esse vício é um negócio que há de se investir, há de se estudar, há de ter força para parar mesmo. E com medo mesmo, que nem você fala, né, Márcio? Vai com medo. Ah, não tá. Acho que eu não vou conseguir, meu, vem. Ah, não vai dar, dá. Vai, cara, que você vai ver que dá. É possível. Deixa eu dar um feedback aqui para vocês. A Marivel colocou, gente, hoje me pegou aqui muito. Como gostei de ouvir vocês. Chorando muito mesmo, porque sinto que tem solução de verdade. Sim, eu estou com medo, pavor, mas muita esperança de verdade. Então, quando a gente traz vocês, porque é outra coisa, a linguagem, né, que vocês passam, de onde vocês estavam e como vocês estão hoje, parece que abre, né, aquela fumaça que está assim, as pessoas colocam aqui relatos.